Eu não me lembro de já ter sentido uma dor tão forte assim no chakra cardíaco. Ou era outra catarse, ou era eu puxando o sentimento de alguém, uma dor muito forte de alguém. Precisaria colocar aquela coisa, aquele sentimento ruim pra fora. E não ia adiantar eu tomar remédio antes disso, né? É a espiritualidade cuidando da gente. Não tem outra explicação. É eles cuidando da gente. É assim que eles cuidam da gente. Aí na hora eu lembrei do que meu pai falava, né? Mas enfim, não dei maior atenção. Eu tinha colocado a vela aqui e simplesmente outra vela que estoura. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tá estranhando, né? A mesma roupa do último vídeo. Mas na verdade no último vídeo eu só fiz aquela abertura porque ficou meio estranho, né? O vídeo 16, aí eu já cortei pro vídeo 19. Enfim, eu fiz uma abertura ali pra poder explicar pra vocês por que cortou daquele jeito. Mas agora vamos pro vídeo 18. Agora o foco é o vídeo 18. Ai, que bagunça, né, gente? Liga não, mas vocês vão entender agorinha. Vamos dar continuidade agora no vídeo 18. O vídeo 17 e os outros vídeos dessa playlist do Despertar Espiritual já está no canal. Tem a playlist, vou deixar no final do vídeo, tá bom? Gente, antes de começar o vídeo, duas coisas para contar para vocês, que são coisas que estão acontecendo agora, que pode ser que tenha outras pessoas acontecendo isso também, então já é bom a gente ir conversando desde agora sobre o assunto, né? Ontem foi dia 25, apesar de estar bem quente, né? O dia todo a gente fica meio mole por causa do calor, mas eu estava bem, sabe? Super tranquila, enfim, não tinha nada, né, acontecendo, assim, que pudesse mudar em alguma coisa na minha vida. Mas no período da tarde, de alguma forma que eu não sei explicar pra vocês, eu comecei a sentir uma angústia muito grande, que começou do nada, não entendi. Eu estava sozinha em casa, então não teria como dizer que, pode ser porque você estava puxando a energia de alguém, tinha alguém com você, não. Conscientemente não, assim, não tinha ninguém aqui comigo, estava só eu em casa. E eu comecei a sentir essa angústia, e logo junto com essa angústia eu comecei a sentir muita dor no chakra cardíaco. Tava assim, insuportável a dor, tava muito forte. Eu não me lembro de já ter sentido uma dor tão forte assim no chakra cardíaco. Eu acho que só teve uma vez que eu senti uma dor, mas foi pouco, logo passou. E eu já tive muito, assim, a questão de esquentar o chakra cardíaco. Isso já aconteceu várias vezes comigo, de sentir ele quente. Mas nessa questão de dor, foi a primeira vez, assim, eu até fiquei um pouco assustada. Falei, gente, o que é isso? E era dor física, viu, gente? Dor física com angústia, com um sentimento esquisito de medo, sabe? Um monte de coisa junto e misturado que eu não tava sabendo entender o que era aquilo. Esse sentimento, ele ficou do período da tarde até, né, a noite. Eu até parei e fiz uma meditação para reequilibrar, né, o chakra cardíaco, para ver se dava uma aliviada. Não funcionou, nem com meditação. Ainda estava ruim, ainda estava esquisito o sentimento. Aí eu fui fazer as orações, né, que eu sempre tenho um período à noite que eu faço oração. Aí com a oração deu uma aliviada, deu uma diminuída no sentimento e na dor que eu estava sentindo. Porém, quando foi... Eu até participei de uma outra meditação que toda segunda-feira eu faço, que é uma meditação que é várias pessoas que fazem junto, né, no período da noite. Até o momento dessa meditação estava menos ruim, não estava tão insuportável. Porém, quando chegou mais ou menos ali para umas 10 horas, mais ou menos, aí a dor voltou com tudo, muito forte, insuportável, uma angústia. Aí eu comecei a chorar, um sentimento muito estranho. Eu entendi que eu tava puxando isso de alguém, gente, porque isso não era meu, eu não tinha motivo pra estar daquele jeito. E foi só piorando, sabe? Aí nesse momento comecei a ter dor de cabeça também. E aí, gente, foi muito esquisito, porque começou a dor de cabeça, o chakra cardíaco doendo, bem em cima mesmo da região do chakra cardíaco. E aí eu comecei a dar... A angústia foi ficando tão forte, que eu acabei botando tudo que eu tinha comido nas últimas horas, acabei botando pra fora, gente. Até é ruim falar dessas coisas, né? Depois disso, aí eu melhorei, sabe? Passou a dor,
passou o sentimento, enfim, deu uma aliviada boa. O que eu entendo? Eu acho que era outra catarse acontecendo, eu acredito. Ou era outra catarse, ou era eu puxando o sentimento de alguém, uma dor muito forte de alguém, e esse trem foi tão forte, tão insuportável pra mim que me causou esse, né, acabou causando, né, um vômito ali. Mas eu nunca tinha sentido algo tão forte, não sei explicar pra vocês o que foi isso. Não sei se mais alguém tá passando, se já passou por essa situação, mas nessa situação específica, a única coisa que resolveu pra mim foi a oração. Então, até como dica, sabe? Meditação ajuda muito, ela alivia muito, mas tem vezes assim que a única coisa que resolve parece que é essa conexão mesmo nossa com o exterior, né? O sobrenatural, né? Só quando eu parei e fiz a oração, aí deu uma aliviada. E aí depois, né, quando eu parei, eu fui, como eu tava muito ruim, tava muito estranho, aí eu falei, por favor, tirem isso de mim, o que tá fazendo mal, o que tá acontecendo, por favor, tira de mim. E a vela já começa a se movimentar na hora que eu começo a falar assim, né. Aí nessa hora, detalhe, um pouco antes, que eu já tava começando a ficar enjoada e tava com a dor de cabeça, eu fui na cozinha pra buscar um remédio pra dor de cabeça, né. Aí veio uma voz na minha cabeça e falou assim, não toma agora, você vai colocar ele pra fora se você tomar ele agora. Aí eu fiquei assim, uai, mas, né, fiquei sem entender. Aí repetiu a voz, não tome ele agora, você vai desperdiçar remédio. Desse jeito, sabe, gente? Aí depois, né, mais pra frente, conforme a angústia foi aumentando, eu acabei realmente botando tudo que eu tinha colocado pra dentro, pra fora. Aí eu entendi a voz, era a espiritualidade me avisando que eu precisaria colocar aquela coisa, aquele sentimento ruim pra fora. E não ia adiantar eu tomar remédio antes disso, né? E foi realmente isso que aconteceu. Na hora que eu pedi pra eles que isso que tá me fazendo mal, me ajuda a botar isso pra fora, foi posto pra fora desse jeito. E depois, magicamente, foi aliviando. Aí já passou até a dor de cabeça, gente. Assim, nem precisava mais tomar remédio, já tava bem. Passou a angústia, passou a dor no chakra. Então, é uma dica, sabe? Assim, a oração, ela ajudou muito, né? Ela deu uma equilibrada, porém, mais tarde voltou com tudo de novo. Então, eu só consegui resolver isso quando eu parei e falei, tá, me mostra o que tá errado, me ajuda a botar esse errado pra fora. Aí foi só nesse momento que eu fiquei bem, sabe? Que me passou essa angústia, esse sentimento ruim. Outra coisa ainda sobre o vídeo, se eu não me engano, no vídeo 16, que foi aquele vídeo que eu falei, né? Dessa outra catarse que eu tive, da angústia que veio ali, de ter que fazer algo, eu não sabia porque que é que eu não tava conseguindo fazer e tudo mais. No vídeo 16 tem informação, vou deixar o vídeo 16 no final, tá, gente? Gente, desculpa os barulhos externos, tá? Começaram a bater aqui no muro agora, na casa. Eu acho que é o vizinho. Enfim, depois, antes de acontecer essa catarse que eu explico no vídeo 16, eu estava cheia de questionamentos, mas esses questionamentos eu acredito que todas as pessoas estão, não sou a única, né? Tá acontecendo com todo mundo. E aí, naquele momento, eu fui pegar uma folha, fazer um rascunho, que depois eu ia passar pro meu diário. E eu fui pegar essa folha num fichário antigo que eu tinha, que era até o fichário da época que eu estudava, quando eu fazia meu curso de marketing e tal. E, gente, eu tenho um costume de escrever. Eu escrevo muito, versos, pensamentos. Pra vocês terem uma ideia, tanto que eu chego a escrever assim, eu gasto uma caneta por mês. Então eu vivo escrevendo pensamentos e tudo mais. E aí eu fui pegar nesse caderno, esse fichário, e caiu exatamente na página que eu tinha escrito uma frase, que eu nem lembrava, mas muitos anos, porque eu terminei meu curso, sei lá, eu acho que foi já tem uns 4, 5 anos por aí. E aí caiu bem em cima de uma página solta, eu vou até deixar em algum lugar aqui, tá? A folha onde está escrito esse verso, esse pensamento, e estava escrito desse jeito. Me fazer de vítima não vai resolver meus problemas, então vou me vestir de força e partir para a luta. Gente, sei lá, eu entendi ali que era um recado do meu antigo eu pra mim de agora, né? Do futuro, desse momento. E lá eu até coloquei um desenho da borboleta, que é meio que uma marca minha, sabe, gente, da transformação e tal. Eu sempre
acabo colocando essas borboletinhas em vários locais, em várias coisas que eu escrevo. E até em mim, né? Eu tatuei ela aqui. E aí eu tinha feito o desenho da borboletinha e tal. E assim, eu entendi que era um chacoalhão, sabe? Um chacoalhão eu mesmo, meu eu superior talvez fez isso, né? Ou o universo na sua perfeição fez isso ali naquele momento para que eu pudesse voltar e cair exatamente naquela página do fichário. O tanto que é perfeito, né? Um recado para poder eu parar com aquele questionamento. Isso tudo que eu tô contando pra vocês, gente, é antes da última coisa que aconteceu, né? Que eu passei pela catase. Então, foi mais uma forma ali da espiritualidade conversar e mostrar as coisas. E foi um jeito da espiritualidade me mostrar que eu estava me enfiando numa vibração muito ruim, muito densa, que não estava me ajudando. Que só estava me levando mais e mais, né? Mas é os desafios que todos nós estamos passando. São todas as pessoas estão nesse momento, nesses desafios, passando por coisas que elas não estão entendendo. Então, eu não sou diferente de ninguém, eu também estava passando por isso. Aí, né, o universo, na sua infinita perfeição, me fez abrir a página do diário exatamente no local, me fez abrir a página do fichário exatamente no local onde tinha aquele verso escrito. É perfeição, não é, gente? Como é que faz? E me fez cair a ficha de como que eu não estava me ajudando, agindo e pensando daquela forma. E é a dica que eu dou pra vocês, gente. Não se enfiam no buraco, sabe? Não se cavam mais e mais. Até ouvi uma frase muito legal ontem, na meditação mundial do Pava. Usa o exemplo do copo, né? Ele segurando um copo ali cheio de água. Ele até pergunta, o copo naquele momento ele tem o quê? Umas 300 gramas. Mas se ele ficar 2 horas ou o dia inteiro segurando aquele copo na mão, quanto que aquele copo vai pesar? Não vai ficar insuportável o peso daquele copo? E assim a gente, né? Quantas vezes a gente fica ali remoendo os problemas, indo e voltando, segurando aquele copo do problema tal, sendo que não vai se achar uma solução segurando o copo, entendeu? Tudo que você precisa fazer é soltar. A partir do momento que você solta o copo, solta o problema, para de ficar pensando nisso, magicamente a solução vem para sua vida, né? E eu entendi que era isso que eu estava fazendo, porque eu estava remoendo os questionamentos que estavam na minha cabeça e não estava vindo solução. Eu estava buscando solução que não estava vindo porque eu só ficava batendo no problema, questionamento. A partir do momento que eu parei e falei, tá, eu tenho que soltar isso, eu não posso mais ficar segurando isso. Eu não posso ficar mais remoendo esse problema, esse questionamento e tudo mais. Na hora que eu soltei, magicamente a solução veio. Olha, para você fazer isso. Aí foi mais uma briga interna, né? Porque o meu ego, né, bateu aqui, virou aquela coisa, virou o demo aqui dentro, achando ruim, que não queria de jeito nenhum fazer aquilo. A partir do momento que eu fiz, aí foi libertação, foi um sentimento bom e eu fiquei em paz. E assim, por isso que eu falei no começo do vídeo, eu não entendia por que tinha vindo esse sentimento tão forte ontem, né? Porque eu estava bem, eu estava em paz comigo, as coisas estavam entrando no eixo, aí de repente vem esse sentimento pesado, né? Eu fiquei sem entender. Aí eu entendi, não, isso daqui não deve ser meu, não tem como ser meu. Eu tô puxando a energia de alguém, não sei, tem alguém que tá sofrendo e eu tô de alguma forma sentindo isso, alguém que deve ter algum vínculo, né, comigo, senão eu não ia sentir. Ou não, né, porque todos nós estamos conectados, né, a gente pode sim sentir as energias das outras pessoas. E eu entendi naquele momento que era isso, sabe, gente? Então vamos lá dar continuidade no vídeo. Agora sim vamos, né? Esse é o vídeo 18, tá, gente? Nessa época, da onde parou, né? Meu avô pegou Covid, gente. E assim, meu avô, ele já tem, se eu não me engano, 97 ou 98 anos. Ele fez aniversário. Meu avô, ele morava com os meus pais, tá, gente? Aí, nesse momento, mais uma vez, a espiritualidade mostrou como que ela estava comigo, sabe? Como que ela estava ajudando em tudo. No dia que ele estava bem ruim, assim, morava só meu pai, meu avô e minha mãe, né? Lá. E meu pai também já idoso, também doente, então não era muito fácil.
Aí logo cedo a minha mãe me ligou, que eu estou mais ou menos próximo, né? Que precisava levar ele no hospital, né? Aí eu fui lá para poder ajudar. Não ia poder fazer muita coisa porque eu não tinha carro, né? Mas pelo menos dava um jeito de pedir um Uber, alguma coisa. Aí por fim conseguiu que um outro irmão meu fosse buscar ele para poder, meu avô, para poder levar no hospital. Aí fomos, né? Só que assim, foi muito cedo o horário que a minha mãe me ligou, eu nem tive cabeça pra lanchar, comer nada, então já saí daqui doida pra ir pra lá. E a gente ficou no hospital, rede pública, vocês sabem como é que enrola, né? Aí a gente ficou lá no hospital, da manhã até, sei lá, já era um meio-dia mais ou menos, ainda não tinha desenrolado as coisas, meu avô ia ficar internado. E eu estava até mais tarde que isso, sem comer nada, né? Mas estranhamente nem tinha fome, gente. E aí, meu pai também não tinha comido. Eu acho que meu pai tinha lanchado em casa, mas não sei muito bem. Só sei que meu pai toma remédio forte, né? Tomava remédios fortes ali e assim, não era bom ele ficar tanto tempo sem comer, né? Aí eu falei, não, pai, vai pra casa, almoça, deixa que eu fico aqui, porque meu avô ele não podia ficar sozinho também, porque pela idade ele já tinha alguns probleminhas, já não raciocinava tão bem, né? Então ele não podia ficar sozinho no hospital. Ai, gente, até sonzinho de cigarra nós temos aqui hoje. Cigarra tá chamando a chuva, né? Abençoada, pode chamar. Aí meu pai foi pra casa, foi almoçar e eu lá no hospital. Eu não tinha falado pra ele que eu não tinha comido, não falei nada pra ninguém. E já era 16 horas, né? Esperando a liberação também de um hospital pra internar meu avô. Aí é aqueles momentos que você vê fisicamente, né? Espiritualidade na sua vida. Já era 4 horas, né? Meu pai ainda não tinha voltado, porque ele já tinha saído tarde também de lá, né? Pra ir almoçar. E aí chegou uma enfermeira, começou a conversar lá comigo e tal. Aí não sei nem como que a gente chegou nesse assunto, só sei que eu peguei e falei, né? Eu tô aqui e até agora eu não comi, né? Aí ela pegou e falou assim, mas você tá até agora sem almoçar? Aí eu falei, não, eu tô até agora sem comer nada, porque eu saí muito cedo de casa, já tive que, né, vir acompanhar meu pai e meu avô, então eu não tive tempo de lanchar e nem tive cabeça pra lanchar. Aí, gente, ela pegou uma maçã do bolso, do jaleco dela e me deu. Aí eu peguei e falei assim, não precisa, é seu lanche da tarde, não precisa. Aí ela, não, pode pegar. Eu não sei nem por que essa maçã tá no meu bolso. Gente, dá pra explicar um trem desse? Sabe? Ela falou isso, eu não sei nem por que eu tô com essa maçã no bolso, não sei nem que hora que eu coloquei essa maçã aqui. Eu não tô com fome, pode pegar, pode comer. É a espiritualidade cuidando da gente. Não tem outra explicação. É eles cuidando da gente. É assim que eles cuidam da gente. É muito lindo, sabe? Assim, eu nunca estava sozinha, né? Eu nunca, nem nos momentos mais complicados eu estava sozinha. O tempo todo eles me ajudando, eles mostrando, eles guiando pessoas para me ajudar. Nossa, foi assim, mais uma vez eu comprovei como que eu nunca estou sozinha, né? Aí nesse momento eu até peguei e falei pra ela, olha, é Deus que tá usando você pra me ajudar. E assim, naquele momento eu já estava assim com fome, eu não estava antes, né? Mas naquele momento eu já estava com fome. Então ainda demorou um pouquinho pro meu pai conseguir voltar, né? E enfim, é o cuidado, né? O cuidado de Deus pra com a gente. E aí a gente vê outra providência divina. Meu avô, ele foi internado. E ele foi internado, gente, num hospital pertinho da casa dos meus pais. Assim, eles não precisariam nem ir longe para poder ir lá visitar, sabe? E pertinho da minha casa também, porque eu moro perto dos meus pais. Então, como meus pais também estavam com Covid, meu pai e minha mãe também deu positivo para Covid, então eles não... E eles já eram idosos, né? Então eles não iam poder ir. Só que assim, até esse momento da internação, meu pai ainda não sabia que estava com Covid, né? Por isso que ele estava acompanhando o meu avô lá, depois que ele descobriu. Mas de todo jeito eles não iam poder entrar no hospital porque eles já eram idosos, né? Então acabou se revezando eu e um outro primo meu para poder ficar indo no hospital. E glória do hospital ser pertinho, porque eu já estava com a minha situação financeira não muito boa, então para pagar ônibus, Uber não estava difícil.
como o hospital era próximo, né, eu conseguia ir a pé. Nessa época eu ainda não tinha bicicleta, mas eu conseguia ir a pé sem problemas e ficar lá com meu avô o dia todo, enfim. Nessa época eu comecei a fazer 21 dias de oração para São Jorge. Ainda tinha um pouco de dificuldade para dormir, mas mesmo com dificuldade, a primeira coisa que eu fazia, sempre ao acordar, era agradecer. Eu escrevia no meu caderninho da gratidão: obrigada por ter conseguido dormir, obrigada pela noite de sono. Mesmo se a minha noite de sono não fosse 100%, eu agradecia, gente. Porque tem gente aí que não dorme nada a noite toda, né? E eu conseguia dormir um pouco. Não tava 100%, mas eu tava dormindo, né? Então eu agradecia por isso também. E aí, nessa época, aconteceu um livramento, que eu vejo como livramento, não tem outra explicação. Eu estava cozinhando, eu estava fazendo daqueles biscoitos fritos, sabe? Estourou. Nossa, assim, eu tinha acabado de colocar a cara lá perto do óleo para poder olhar. O trem estourou, gente. Sujou a parede, enfim. Eu acho que até hoje tem marca ainda lá na cozinha. E aí, eu com a cabeça ali dentro do óleo, gente, não pingou uma gota de óleo quente no meu rosto. Vocês acreditam? Nada. Mais uma vez, mais um motivo para agradecer. Eles me protegeram. Assim, se tinha influências negativas tentando me prejudicar ali, naquele momento não conseguiu. Mais uma vez eles me protegeram. E aí, foi nessa... Meu avô ainda estava internado, né? Eu ainda estava revezando com meu primo no hospital. E aí meu pai piorou, né? Ficou ruim, aí descobriu que ele também estava com Covid. E minha mãe fez o teste, também deu positivo para Covid. Ele chegou aí pro hospital, tal, mas aí tomou os medicamentos, voltou para casa, já estava bem, já estava melhorando. E aí no dia 4/7, um beija-flor entrou dentro da minha casa. Meu pai, ele tinha uma crença que sempre quando o beija-flor vinha até a gente, era sinônimo de morte, alguém da família ia morrer. Mas era uma crença dele, gente, eu não acreditava nessas coisas, enfim. Mas ele acreditava, e ele acreditava nisso de uma forma tão fiel que, assim, realmente acontecia, sabe? Realmente o beija-flor, pra ele, acabava, assim, chamando morte, enfim, mostrava que alguém ia acabar falecendo. O que que aconteceu? Esse beija-flor entrou aqui no dia 4/7, na verdade eles estavam ali fora brigando, eu coloco, né, a coisinha aqui para os beija-flor beber o líquido. E aí ele disparou a brigar com outro passarinho amarelo lá fora, vieram brigando, só sei que os dois entrou aqui dentro, sabe? Nessa briga, aí esse amarelinho saiu e o outro ficou aqui, ainda ficou um tempo olhando pra mim, o beija-flor, e saiu. Isso no dia 4/7. Aí na hora eu lembrei do que meu pai falava, né? Mas enfim, não dei maior atenção. Olha, gente, tava agora fazendo o vídeo, acho que vocês escutaram, né, o barulho, eu até levei um susto. Eu tinha colocado a vela aqui e simplesmente outra vela que estoura. Mais uma vez. Eu vou encerrar esse vídeo, tá, gente? Vou dar continuidade no próximo. Vou pensar aqui primeiro o que eu faço. Ai, ultimamente tá estourando tanta vela assim aqui. Eu acho que nesse caso talvez até tenha um pouco a ver, né? Porque tá bem quente e tava num copo, né? Pode ter sido por isso que estourou. Mas eu vou encerrar esse vídeo, tá? Vou deixar a playlist no final e vou dar continuidade no próximo, tá bom, gente?